Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Cariscalard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia e hoje estamos aqui com a nossa amiga carioca, Roberta Mendonça, diretamente do Rio de Janeiro aí, para conversar de um tema super bacana aí, e a gente criou esse tema, esse episódio, parece uma coisa que a gente já falou algumas vezes, mas acho sempre importante, acho que é ter um comum, né, a dor lombar e especificamente no atleta, a gente sabe que tem diversas particularidades e a ideia é conversar um pouquinho sobre esse assunto e em breve a gente vai discorrer um pouquinho mais, né? Então, enquanto isso, vou dar boas-vindas. Boa noite, Roberta, tudo bem com você? Boa noite, Fuco. Um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez em mais um podcast, né? Sempre muito bom a gente discutir diversos assuntos e principalmente a dor lombar, né? Que é a minha grande paixão e o meu dia a dia lá com os atletas lá no meu ambiente de trabalho. Então, muito obrigada a vocês pelo convite mais uma vez. Boa noite, Rafa. Boa noite, Bruno. A gente que agradece ter um tempo nessa agenda entre 50 mil tarefas, ser complexo, né? Ela é empreendedora, é da Marinha, É mãe, Pesquisadora. pesquisadora, enfim, é nossa amiga. Então, assim, é bom ter um espaço nessa Nem agenda. tudo pode ser bom, né, Fuco? Não dá. não dá. Essa era a pauta Não, um backstage. personagem vai dar ruim, não tem jeito. Exato. Você já se apresenta com calma, tá? Rô? Então, Bruninho, boa noite, tudo bem? Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Ou igual, não sei se vocês já escutaram Xadrez Verbal, aquele Já. podcast tem 4 horas de duração. Esse aqui poderia ser muito bem. Eu lembrei por causa que eles falam bom crepúsculo, né? E aqui poderia ser isso também, né? Porque esse podcast, esse tema, com certeza, se a gente ficasse falando, ele não seria só de 1 hora, né? Não, a gente Seria... já tá aqui há um tempo, inclusive, nos bastidores. Os né? bastidores. Mas é porque a gente tem o Nelson Rubens aí, né? O pessoal contando fofocas. Aí a fofoca demanda mais tempo ainda. Mas, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. E, poxa, sempre falo para o Fuco, ter a Roberta por perto é muito gostoso, porque ela tem um astral fantástico, assim. Eu não sei como ela faz tudo isso, acho que o dia dela deve ter umas 36 horas, assim. Mas realmente eu lembro quando a gente estava discutindo as aulas da pós e tudo, puta, sempre estava empolgada, um sorrisão, não tem tempo ruim. Então é um prazer mesmo estar com você aqui, Robertinha. Muito bom, muito bom. E Rafael Crescicalante, tudo bom, Rafa? Tudo jóia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês perceberam que a gente tá gravando de noite. Sim. Mas, Isso, sim, né? exato. E Quando óbvio, o vocês vão horário que ouvir vai essa sobrar da episódio. Roberta vai ser de noite, não vai ser durante. Exato. Tem que ser, gente. Não Até tem uma jeito. hipótese que a Roberta é aluna do espanhol, talvez tenha feito um robozinho com IA para fazer algumas dessas tarefas, pode ser. É uma hipótese, né? Do Não pode, espanhol, essas coisas sempre são normais, assim, a gente não sempre... podemos, não dá para descartar, né? Mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, gente. Muito bom. Então, Roberta vai se apresentar brevemente aqui, mas antes, só lembrando, a gente já tem um episódio com ela gravado, né, de toda a trajetória, de tudo, como que ela chegou e como que ela trabalha lá na Marinha. É um episódio que vira e mexe tem sua repercussão, porque é um lugar diferente, né, é um sonho aí que muita gente tem, né. Então, Roberta, daqui a pouco você já se apresenta aí, porque antes a gente tem um momento recadinhos do Rafa, que o Rafa vai dar uns recadinhos aí, mas é só porque a gente está com uma semana cheia, com muitos produtos novos, é sempre bacana a gente estar conversando sobre, né? Para vocês saberem, né? O que o Fisiortopedia está aprontando. A gente tem sempre essa dificuldade de mostrar tantas ações, né? Então, esse é um momento bacana para vocês saberem. Rafa, recadinhos da semana. Virou recadinhos do Rafa, né? Virou recadinhos do... Vou fazer até uma vinheta especial dele. Bom, acho que coisas novas aí que acho que são legais de divulgar, né? A gente está oficialmente agora começando o primeiro livro do Fisiortopedia, em parceria com a Manoli. Vai ser um livro de fisioterapia musculoesquelética, mas a gente já está com uma esteira longa aí de livros planejados. Que legal. Não vai ser um único livro, a gente já tem outros aí.
E a ideia vai ser chamar todos os professores da casa aí para a gente construir um material legal, assim, preencher algumas lacunas que a gente percebe que existem no Brasil, de faltar material de base mesmo, material de referência. A gente gravou um podcast com a Aline, né, sobre trauma, inclusive nossa querida presidenta da Abrafito. E ela falou, poxa, a gente ainda usa um livro médico de traumatologia, né, até hoje, então a gente vai fazer um livro de fisioterapia no trauma também, né, tem uma sequência aí de livros que a gente já planejou e estão na esteira. E eu acho que também vale a pena falar das certificações, né, Foucault? A gente tem feito aí, a gente sempre está fazendo pesquisa aqui com a nossa base, nossos alunos, para entender como que a gente pode ajudar, né, nas próximas etapas da carreira, em termos de capacitação, de educação continuada. E é engraçado que sempre surge a demanda de a gente quer mais conhecimento técnico-científico, um conhecimento mais aprofundado técnico-científico, e a gente decidiu, depois de muito tempo, muito planejamento, a gente montou a nossa linha de certificações, que são cursos que a gente entende que um expert deveria saber, ou alguém que quer ser expert no assunto deveria ter de conhecimento, para poder ser um expert no assunto, né? Então vão ser cursos teórico-práticos aí, que vão aprofundar em temas específicos. O primeiro que saiu é de coluna lombar, agora em junho, né? Isso, em período de junho sai agora de lombar, em julho a gente lança o de cervical, né? Bom. Então, um curso que tem muita prática, né? Eu acho que é a parte que todo mundo também tem sua carência de entender, mas eu acho que a parte importante que a gente criou é o que a gente acredita, fisioterapia, tirar o tecnicismo. Então, não tem nenhuma base de uma técnica, mas ao mesmo tempo tem muita evidência e muita experiência clínica de todos os professores que estão participando, né? Que no caso é Renato, Murilo, Gui, a Isa, né? E algumas participações especiais do Rafa, da Aline Granato, que são realmente temas realmente relevantes. Então, a ideia é fazer, os nossos professores são especialistas em diversos assuntos para estar junto com vocês, ajudando a ser, dar um passo para frente, né, e realmente poder certificar e tornar um especialista, né, entre aspas, porque a gente sabe que a especialidade tem a ver com o conselho também, né? Mas acho que é isso. Algum recado mais, Sim. Rafa? Não, não, acho que é isso de grandes momentos. Eu não posso falar todos os recados de uma vez, senão não vou ter assunto, né? Eu vou guardando para deixar os loops abertos aí. É, muito bom. Bom, mas vamos lá. Então, aproveitando, né, falando até de outras coisas e como surgiu esse episódio, quando a Roberta estava lá no estúdio gravando para nossa pós de esporte e atividade física, falei, pô, Rô, a gente nunca falou especificamente da dor lombar no atleta, né? Vira e mexe, eu e o Rafa, a gente fala um pouco dessa questão sobre dor e tudo, e muitas vezes a gente entra nesse conceito em relação ao atleta em si, né? Como ele muitas vezes está do lado oposto do que a gente fala da dor lombar de uma pessoa que não é um praticante de atividade física muitas vezes, né? Então, talvez algumas dificuldades sejam diferentes, talvez algumas classificações do paciente sejam diferentes, né? Mas entender um pouco dessa população é importante. Então, vamos começar lá do começo, Rui, vamos pensar um pouquinho. Gostaria que você fizesse uma introduçãozinha breve aí do cenário da dor lombar no geral e como ela está inserida aí na tua rotina, já que é um tema que há tantos anos, acho que eu conheci a Rô, ela estava, né, como aluna do Ney, falando sobre dor lombar, Mestrando ainda. mestrando ainda. Hoje ela é doutoranda, mas enfim, se apresenta muito brevemente aí e fala um pouco dessa perspectiva geral da dor lombar. Bom, pessoal, então, para quem não me conhece, eu sou Roberta Mendonça, sou fisioterapeuta há 16, 17 anos. Essa parte a gente sempre acaba falando que não é para falar, né? E sou fisioterapeuta da Marinha, do Corpo Permanente da Marinha. Então, na Marinha, eu já estou há 13 anos. Hoje em dia, eu tenho a patente de capitão de corveta, que é a patente de major das outras forças. E sou doutoranda pela Unicid. Sou professora, graças a Deus, aí de algumas pós-graduações. Alguns doidos acharam que eu tenho alguma didática para dar aula. Mas estamos aí batalhando já há algum tempo e trabalhando com dor lombar desde que eu me formei, na verdade, porque eu sempre gostei. Então, um dos primeiros cursos das primeiras pós-graduações que eu fiz foi com o Ney, como professor. Então, eu brinco com ele, né, que eu vi toda a trajetória porque eu tive aula de estabilização segmentar com o Ney. Então, e dali eu me encantei pelo universo lombar e desde então estudo muito. E no meu dia a dia, lá na Escola Naval, que é a unidade que eu sirvo na Marinha, a gente tem uma demanda muito expressiva. Então, é a segunda maior causa de busca por atendimento de fisioterapia lá no nosso atendimento. Então, a primeira são questões relacionadas a queixas no joelho,
e, em segundo lugar, a queixas de lombar. Então, isso corrobora, inclusive, com a literatura do perfil militar mesmo, né? Nas populações internacionais militares, a lombar ela tem uma altíssima prevalência também, então a gente não ficou diferente. Então, acho que essa bagagem toda que acabei precisando desenvolver lá é que me fez estudar e me aprofundar cada vez mais sobre o assunto. E lá nós temos um contexto que eles são classificados ali como atletas, na verdade, praticantes de atividade física, uma metade ali atleta amador e alguns atletas de alto rendimento. Então, a gente tem essa nuance lá, mas todos são obrigados a praticar atividade física, porque a gente anualmente tem um teste físico para a gente cumprir, que é um requisito de carreira, né? Então, não só para a gente, para todos os militares, mas para os alunos principalmente. Então, quem não consegue cumprir todos os testes físicos vai embora para a Marinha desligado, porque é um critério acadêmico que eles precisam obrigatoriamente cumprir. Então, tem um volume expressivo de atividade física regular e diversas modalidades esportivas lá. A gente tem 23 equipes esportivas de modalidades diferentes. Então, é um universo bem legal, bem complexo. Muito bom, muito bom. E é bem interessante, né? A gente estava até brifando aqui um pouco o episódio, como a dor lombar, né? Eu acho que quando a gente fala dessa especificidade da dor lombar no atleta, talvez a gente entre, como eu falei, do lado oposto, aonde a dificuldade que muitas vezes a gente tem com o paciente de fazer ele se movimentar, iniciar uma atividade, ele não gosta, nem pretende às vezes, né? E até o tipo de crença que interfere em relação a como lidar com tem essas particularidades, né? Então, acho que a gente pode começar por aí, né, Rô? E querer entender a tua perspectiva, como que você vê e enxerga as diferenças da dor lombar da pessoa que não pratica atividade física e dessa pessoa que pratica, desde o recreacional ou nesse nível mais moderado, vamos dizer assim, até o alto rendimento, né? Então, como que você dividiria, né, essas características clínicas aí, até de perfil de paciente? Então, Foucault, lá a gente também tem o perfil dos militares, que são militares da tripulação, que servem lá, né? Já são militares que não são alunos, não estão em curso de formação. E, por conta da rotina, muitas vezes tendem a não se dedicar tanto à atividade física, mas têm que fazer, de qualquer forma, os testes físicos, né? Uma vez ao ano. Então, essa é uma população que a gente percebe que tem o perfil com um baixo condicionamento físico e faz aquele pico de carga, porque precisa, numa janela de tempo curto, se preparar para o teste físico, né? Então, eu vejo que esses são os pacientes que abrem crise de dor lombar, é aquele praticante de atividade física que não faz muita coisa durante a semana, mas no domingo ele quer jogar pelada com os amigos, né, do futebol. Então, a gente tem aí uma grave, né, diferença da balança de capacidade de demanda. Ele não faz, né, não cuida do condicionamento dele em geral, e aí, num domingo, com um churrasco, uma cervejinha, um futebolzinho, ele acha que está tudo certo ele jogar um futebol o dia inteiro, né? E aí abre esse quadro de dor lombar muito por um desequilíbrio. E, normalmente, esses pacientes, a grande maioria, eu vejo, Foucault, que tem comportamentos de dor muito mecânicos, então são associados a movimentos específicos, né? Não é aquela crise que se mantém, né? Que ela já vem com uma janela de tempo muito grande e que, independente da posição do indivíduo, a dor não modifica, né? Então, esse comportamento a gente vê menos nos praticantes de atividade física, a gente vê o comportamento mais mesmo atrelado a movimento, não tem um comportamento mecânico. Então, teria, né, esses praticantes, esses que são quase sedentários e fazem o pico de atividade física. Nós temos o praticante de atividade física regular, mas que ele entende que também esses picos de carga, né, não vão ser um problema e acabam também abrindo crises, muitas vezes, numa janela que ele está mais sensível. Então, é muito importante eles entenderem isso e muitos não entendem. Então, eles mantêm mais ou menos o mesmo ritmo de atividade física, mas numa janela de privação de sono, num pico de estresse exacerbado, uma doença metabólica, um resfriado, né, qualquer gripe, qualquer coisa, ele entende que ele mantendo o mesmo volume e intensidade de dor, ele abriu uma crise de dor lombar. E não percebem que, nesse momento, teria que ter um ajuste dessa atividade física,
porque a gente está mais sensível, né? Nosso sistema está com limiar mais baixo. Então, uma carga que antes não deflagraria o sintoma de dor, nesse momento, sim, né? E temos aquela galera que acha que é super-homem, né? Que vai nadar, correr, pedalar, crossfit e vai assistir aula e vai virar a noite estudando e nada vai acontecer. E ele, cada vez que ele sente mais dor, ele quer fazer mais exercício, porque ele entende que aquele exercício, que o que está faltando é fraqueza, que o que está faltando é fortalecimento do core. Então, entra num looping de overuse, de um excesso de sensibilização desse sistema de dor, por não tirar o pé do acelerador e, quiçá, em momento de crise, aumentar a intensidade ou o volume dessa atividade física na intenção de zerar essa dor. Então, eu acho que eu trouxe uns 3 grupos aqui, mais ou menos, que, né, eu faço essa categorização clínica. E fez sentido para vocês isso? Total. E eu acho que mora um lugar aí bem bacana da gente explorar, né, Rô? Que quando a gente fala desse perfil do atleta, eu particularmente também com o meu público de dança em especial, a gente tem um pouco disso que você falou, né? De preencher diversas modalidades, preencher sua agenda, pensando sempre numa crença que não necessariamente é verdadeira, né? Então, o dançarino quer fazer 50 aulas diferentes, além da principal que ela faz, para tentar melhorar uma técnica dela, né? Então, naquela hora, ela gera uma sobrecarga física, né? Além de todas as outras questões que você falou, que são muito importantes, imunológicas, privação de sono e afins, e eles vão sempre pensando numa crença que é essa parte disfuncional. Eu estou fraco, eu preciso preparar o meu corpo, e acha que o preparar o corpo é sair fazendo mais coisas. Então, eu acho que a gente entra na primeira particularidade do atleta, né? Que é esse entendimento sobre forte, fraco, e se realmente ele está fraco, se ele acha que ele está fraco, ele precisa fazer mais força e mais treinos diferentes, sem conseguir otimizar essa interação entre as atividades, né? E aí eu acho que é o primeiro lugar que a gente pode perguntar para você, né? Como lidar com essa queixa, como lidar com essa situação? O Bruno vai falar alguma coisa antes, mas acho que é importante a gente ir para essa direção para entender o que lugar é esse, né? De intervenção e papel do fisioterapeuta. Pode falar, Brunão. E além disso, né, além desse caminho aí, como que vocês lidam ali, Roberta, com esses aspectos educacionais, assim? Porque tem algumas coisas do jeito que você está falando, que parece que, sei lá, seriam manipuláveis, né, que a gente conseguiria manejar de uma forma diferente. Mas também imagino que você tem um perfil de população muito diferente, né? Eu queria entender isso. E quando eles vão para esse período de teste, se ele está lesionado, se ele não consegue participar, ele está fora. É isso? É. Então, vamos por partes. Deixa eu responder essa daí, que ela é Tá. mais simples por último. Deixa eu começar de trás para frente, Bruno. Depende, Bruno. Eles têm uma janela de tempo que eles podem ficar dispensados da atividade física, eles podem prorrogar esse teste. Só que dependendo desse tempo que eles prorroguem, a Marinha entende que aquele aluno ele não está apto para estar naquele ano. Então, ou ele repete o ano, Uhum, ou ele tranca a matrícula. De qualquer forma, ele vai perder aquele ano, uhum. entende? Então, e eu vejo que isso é um paralelo muito importante também com o atleta aqui fora, né? O atleta profissional, Exato. que muitas vezes ele tem a janela de competição e que a competição não vai esperar por ele, né? Vai chegar nesse ponto aí. Mas respondendo ali o que o Foucault falou primeiro, e tentando juntar um pouquinho com a questão educacional, Bruno, é muito importante a gente entender que assim, na parte de dor lombar no esporte que a gente tem de pesquisa, de ciência, é muito pouco. Ainda está muito escasso o comportamento, de fato, né? A análise do comportamento dessa dor. A gente não entende quanto tempo, por exemplo, de duração média que tem as crises de dor por modalidade. Os estudos epidemiológicos são poucos por modalidade, então a gente tem muito pouca ainda evidência sobre dor lombar no esporte. Quem gosta de pesquisa, inclusive, excelente campo para poder estudar. Então, alguns estudos sugerem para a gente, de fator de risco, que a gente tenha um comportamento, né, de risco para desenvolver uma dor lombar em U, né?
onde os picos, né, de maiores riscos são com baixíssima frequência ou exposição de atividade física e altíssima exposição de atividade física. Então, os extremos são ruins. Então, a gente já tem alguns estudos sugerindo esse comportamento. Então, quando eu pego um atleta e a gente percebe que ele está num excesso de atividade física, num excesso de exigência daquele complexo músculo-esquelético como um todo, eu tento trazer esse perfil educacional, de falar, ó, em algum momento você descansou, você esperou essa dor reduzir consideravelmente para você poder engajar de novo na atividade física? E aí, normalmente, esse perfil fala assim, não, até porque se eu parar, eu vou piorar. Ou então, se eu parar, eu vou perder muita performance. Eu não posso perder, porque eu tenho uma competição ali na frente, né? Eu tenho um treino, uma seletiva importante ali na frente, eu tenho um teste físico da Marinha que eu não posso perder, né? Então, a gente precisa mostrar para ele que tudo tem um limite, que o nosso organismo tem um limite e que se ele tiver com sensação de desmaio, de uma fadiga extrema, ele vai entender de que ele precisa diminuir um pouco a demanda? A maioria fala para mim assim, sim, eu vou entender que o negócio está em excesso. Eu falei, por que você acha que a dor não pode ser um sinal de que tem alguma coisa em excesso? Aí muitos deles acabam questionando assim, não, porque dor faz parte do processo. Não existe atleta sem dor, não é isso? O jargão, normalmente, do atleta. E aí a gente começa, aí eu tenho que começar num processo de entrar até com blá, blá, blá. Eu até tenho consciência de que eu peco pelo excesso, né? De quase uma palestra, né? E a gente tem que ficar tentando aqui com metáforas e questões reflexivas para ver se ele internaliza. Tem um caso muito clássico, que inclusive já tem anos, isso o Ney conta em todos os cursos que ele ministra, de um atleta meu, que isso foi acho que 2015, 2016, que a gente precisava, tinha uma janela curta para a gente reabilitar ele, e a gente não estava conseguindo ter resultado. Eu falei assim, cara, tem um cara que eu vou te levar e vai conseguir resolver essa sua dor para você não repetir de ano. No Ney, o Ney ficou 2 horas e pouca com um aspirante dentre a avaliação, mas 1 hora e meia só no poder do convencimento de que ele tinha que, de fato, descansar. E que a gente precisava desligar aquele componente para depois fazer uma exposição gradativa. E que o gradativo era gradativo mesmo. Ele entrou numa, né, de assim, 2 dias sem atividade física e aí ele veio mais agudizado. Mas o que aconteceu? Não, eu fiz só uma caminhada, doutora, não fiz nada demais. Mas como fez essa caminhada? Não, a gente fez a trilha lá de Grumari, você conhece? Que chega na pedra não sei da onde e tal, dá umas 4 horas de trilha, mas foi só caminhada. E para ele estava tudo certo, que ele só tinha feito uma caminhadinha de 4 horas de trilha, que ele nem estava sentindo tanta dor quando ele acordou para fazer a caminhada. Então, entender, né, essas nuances e a importância disso é primordial para que eles possam aderir a esse comportamento, porque senão não aderem. Eles vão virar as costas, eles vão continuar fazendo o treinamento deles, e o convencimento de que é melhor a gente desligar alguns poucos dias e, na verdade, adaptar essa atividade física, muitas vezes, vai permitir que ele se afaste poucos dias. Mas, se ele continuar insistindo nesse excesso de atividade física, ele vai sensibilizar cada vez mais esse sistema e a gente vai entrar numa janela de cronificação de dor, que aí a gente já tira só a resposta, né, local, tecidual, uma nocicepção, e já vira uma coisa muito mais complexa, né, que a gente não usa esse termo com ele, mas eu falo, ó, vira uma coisa muito mais complexa, porque vai misturar a tua ansiedade, vai chegar perto do seu treino, você vai ficar com medo de não conseguir, aquele movimento específico te faz doer, você não vai se expor, ó, aí ele, não, doutora, tá bem, eu já entendi. Então a gente acaba conduzindo mais ou menos por esse lado. Não sei se eu respondi vocês. Eu acho legal, né? Porque, assim, um dos lugares que eu coloco bastante o atleta, principalmente de alta performance, é essa urgência que ele tem de ensaiar, de treinar, de praticar a atividade que ele faz. E eu sempre pego na questão do aprendizado e no que ele realmente conseguiria melhorar em 1, 2 semanas, por exemplo, né? Isso. Então, muitas vezes, se a pessoa já está numa alta performance,
o processo de treino, que a gente chamaria, ele não necessariamente é para um aprendizado de algo novo, e sim uma questão de otimizar alguns pontos e aí colocar nesse lugar de conseguir deixar o treino mais inteligente, mais otimizado, todos os estímulos que ele recebe, né? Porque se não joga nesse lugar diferente, você acaba, literalmente, ele está querendo melhorar ainda, porque senão ele pode culpar você ou ele achar que ele não vai conseguir performar o máximo dele porque ele não treinou uma semana, 2 semanas, Exato, né? Então, assim, exatamente. não é nenhum ganho de força, não é nenhuma alteração biológica que vai acontecer. Então, a gente precisa entender muitas vezes nisso, né? Qual que é a intimidade que a pessoa tem com a tarefa que está sendo praticada, né? Se é uma intimidade muito grande, se é uma intimidade pequena, se ele já é expert, não é? Então, acho que isso é importante. Outro ponto bacana que você ressaltou, né, Rô, é o quanto que é bastante ou pouco para o corpo dele. Então, o limiar Exato. dele é meio bagunçado nesse aspecto, né? Então, para ele, para você mostrar para ele que ele está fazendo muita coisa, e ele fala assim, não, mas isso não, nem me cansou na hora. Assim, sim, mas é o mesmo corpo sendo utilizado numa caminhada de 4 horas. Você não É, pode não ter chegado numa exaustão. Você pode não ter chegado exato. em algumas performances muito altas, mas não deixou de ser o mesmo corpo que não descansou, que não teve um momento diferente, né? Ou um estímulo diferente. Então, acho que esse lugar aí é muito bacana. E acho que a gente também pode conversar um pouco sobre algumas coisas muito tradicionais da fisioterapia, né? Como essas abordagens em relação ao core, ao fortalecimento de uma forma geral, porque a gente está falando de pessoas que já são fortes de certa forma, senão ele não conseguiria fazer a prática do esporte dele, né? Então, como que entra esse lugar em relação à força, fraqueza, se realmente existe, ou se é um lugar que a gente pode deixar um pouco mais de canto muitas vezes para conseguir chegar nos resultados que a gente precisa e não deixar a pessoa fora da modalidade, né? É, sim, Foucault. Esse ponto é comumente muito abordado, né? Mas só para complementar o que você tinha falado ali na fala anterior, que um outro discurso que também me ajuda muito a convencer eles, né? Falando dessa coisa da competência, do quanto que eles vão de fato adquirir nessa semana que a gente pediu para eles desligarem um pouquinho, né? Ou adaptarem a função. Eu sempre pergunto para eles: vocês acham que nessa uma semana que você vai ajustar, ou 2 semanas no máximo, o seu histórico todo, né, de treinamento, quanto que você vai perder e o quanto que a sua dor vai te atrapalhar lá na hora da sua competição, se você estiver extremamente sensibilizado. Tento encaixar para eles é o seguinte: se você tiver com menos dor possível, você vai ter uma gordura, né, se vamos dizer assim, muito grande para você vencer aquilo que você, teoricamente, você acha nessas 2 semanas. Mas você está muito bem condicionado. Se você tiver com uma dor muito aguda, não adianta, o máximo de performance que você tenha, você não vai conseguir sustentar, porque a dor vai te limitar. Uhum. Então é muito mais inteligente nessa janela, né? Focar nessa desensibilização da dor do que focar na gordurinha de performance que ele acha que vai fazer lá. Uhum. Porque ele, com dor aguda durante a competição, durante o teste, durante a prova dele, ele vai ter uma perda burral da performance. E Uhum. aquelas 2 semaninhas ali, aquela gordurinha ali final, não fez diferença nenhuma. Perfeito. Né? Então, normalmente, eu consigo convencer nisso, de que eu brigo com eles assim, ó, na garra você vai fazer diferença da performance, mas na garra, muitas vezes você não consegue combater uma dor lancinante. Aham. Perfeito, perfeito. Então, aí acabam convencendo, né, deles readaptarem isso quando tem esse sintoma de dor. E já até me perdi na sua segunda pergunta. Em relação ao core, né? A gente está falando Isso. do trabalho de força e tal. Isso ainda é muito enraizado. A gente estava falando isso até aqui nos bastidores, né? Antes da gente. Se isso já era, né, um mais do mesmo, a gente ficar muito repetitivo falando sobre isso, mas no meio da prática de atividade física, isso ainda é uma enorme crença que Hum. existe.
E não só, né, com os praticantes em si, mas com todos os profissionais de saúde envolvidos. Então, profissionais de educação física, médicos, fisioterapeutas. Estava contando para eles um caso, por exemplo, essa semana, na verdade, foi hoje, gente, no almoço, eu conversando com uma profissional, a médica de lá, que a gente tem uma troca muito boa, ela é super, né, aberta e ela gosta mesmo de conversar sobre os casos. E ela fez uma revisão de um atleta nosso que a gente atendeu e que já tinha passado pela fisioterapia, e a nossa recomendação lá, inclusive minha, porque fui eu que atendi, foi que o menino não fizesse nenhuma atividade física com tronco e com membro inferior, mas que se ele quisesse, para ele não ficar parado, porque a gente também tem, né, todo uma resposta bioquímica da ausência total de atividade física, né, que a gente também tem que evitar de tirar esse menino, né, 100% de qualquer atividade. Eu orientei que ele fizesse, então, alguns exercícios de membro superior. E ela falou, pô, mas eu mandei ele para fisioterapia para justamente ele fazer um trabalho de fortalecimento de membro inferior e do core que ele precisa. E aí, nesse ponto, a gente, né, respira e fala assim, então, vamos lá. Vamos pensar aqui, né? É um menino que veio, que abriu uma crise de dor lombar depois, né, de 2 semanas de treino excessivo de corrida, que ele não vinha adaptado, que ele fez uma meia maratona num domingo e ele foi treinar 2, 3 horas de jiu-jitsu, coisa que ele já não fazia há 2 anos antes. Então, ele abriu a equipe de jiu-jitsu e ele falou, vou lá treinar. Só que ele tinha feito uma maratona no domingo. Então, será mesmo que eu aumentar a capacidade e a demanda daqueles músculos, né, em tese, que tá tudo muito fraco ali, ou pelo histórico do que aconteceu, tá tudo, né, estourado ali, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque assim, tá tudo super utilizado. A musculatura tá gritando ali, gente, calma, meu filho, não é assim que você vai conseguir fazer performance. Então, ele tinha um espasmo importante de toda a musculatura de membros inferiores e estava também com espasmo importante da musculatura de tronco. Então, nessas horas, a gente tem que entender que, na verdade, eu preciso desligar aquele sistema. Né? Eu preciso deixar aquele sistema respirar, se remodelar por tudo que foi feito, orientar muito bem, porque é nessa janela do atleta, que eu também acho que é um gancho muito legal para a gente puxar aqui, Foucault, nessa janela da dor aguda do atleta, e dor muitas vezes que tem um componente bio muito grande, que é uma dor nociceptiva muito clara, nessa janela a gente entope o atleta de crença e a gente abre um super risco para ele desenvolver comportamentos que podem levar à cronificação dessa dor. Então, é muito importante a gente entender quais são os mecanismos de surgimento, a gente entender que ali, né, não era o momento da gente fortalecer o core, a gente não tem nem quadro clínico viável para mensurar como que estava o core dele. Ele estava no meio de uma crise aguda de dor lombar. Como que a gente vai mensurar se esse indivíduo, né, apresenta de fato ali uma necessidade de trabalhar uma musculatura ali de tronco, de membro inferior, né? Então, empiricamente, a gente acaba entendendo que tudo aconteceu por conta de uma fraqueza. Mas a gente muitas vezes não consegue nem avaliar, a gente no escuro sai traçando intervenções sem olhar o contexto do que aconteceu e analisar clinicamente o quadro do paciente, né, o que está apresentando, quais são as características dessa dor. Então, esse trabalho de formiguinha, de entender o comportamento individualizado de cada paciente, o contexto de como foi o surgimento dessa queixa, ainda é um trabalho de formiguinha que a gente tem que disseminar cada vez mais para essa população de praticantes de atividade física e de atletas. Tem um ponto legal na tua fala, Rô, que eu gosto sempre de falar isso também quando eu falo sobre dor no esporte, que parece que é uma incongruência do nosso raciocínio, né? Que, de novo, para praticamente qualquer paciente com dor persistente, que é o que a gente falou aqui, não relacionado ao esporte, a gente vai falar muito sobre hipersensibilidade à dor, sensibilização central,
e colocar ele para fazer exercício é uma resposta que, enfim, é um bom caminho, na verdade, né? No sedentário, por exemplo. Mas quando essa pessoa já está ativa, quantos de nós refletem sobre se a gente não está sendo uma carga a mais desnecessária, né? Nesse raciocínio de fazer mais estímulo, mais treino. Então é isso, né? O atleta, você tem lá uma rede de determinantes, vários fatores interagindo entre si, fazendo aquela pessoa ter essa crise aguda naquele momento, né? E a pergunta é sempre por que agora? Se essa pessoa não é aquele indivíduo que é um atleta de fim de semana, é um praticante, é uma pessoa que já tem uma regularidade, que mudou agora? Por que ele começou a ter essa queixa agora, né? A gente não tira a lupa para entender esse macro e presume que falta alguma coisa e vai lá e dá mais um estímulo. Só que você está dando mais um estímulo mecânico, mais uma sobrecarga, num sistema que, de novo, já está super sobrecarregado, né? Será que essa é a melhor contribuição que o fisioterapeuta pode dar ao atender alguém com uma queixa de dor aguda, por exemplo, no esporte, no bar, né? Sem olhar nada, sem tirar lupa, entender vários outros fatores que podem ser muito mais relevantes, né? Então, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que ter, né? Porque, bem ou mal, a fisioterapia, ela é uma carga, é um estímulo. E, às vezes, pode ser um estímulo que está prejudicando a pessoa. É mais um estímulo nesse bololô de sobrecarga que essa pessoa está tendo, né? Eu acho que a gente para pouco para pensar sobre isso, que a gente pode estar contribuindo para ser parte do problema, não só por um direcionamento inadequado, uma educação talvez mais que acabe nocebando ou estimulando o paciente a adotar comportamentos mal adaptativos, mas porque a gente está dando carga. A Sim, gente também exatamente. Simples assim, né? exato. Eu sempre jogo essa reflexão, assim, porque eu acho que é nosso ímpeto de fazer as pessoas ficarem ativas e de usar nossas ferramentas baseadas em exercício nos faz, às vezes, colocar uma carga onde já tem carga demais, né? E aí, Rafa, muitas vezes o que acontece? Esse paciente sensibiliza mais ainda. E ele fala assim, mas depois dos exercícios eu senti mais dor. E aí você fala assim, fez exercício errado. Porque você deixou a lombar ficar né? sem casacos, né? A sua lombar não estava na posição. Então, porque sua lombar não estava na posição neutra, então você piorou a sua dor lombar. E não era para ter piorado. E aí basta uma série de agachamentos, um monte de frontal, prancha lateral, né? E faz aquelas coisas todas. E, na verdade, ele só precisava desligar aquele sistema, aquele mecanismo super ultra protetor que está gritando, né, para falar assim, meu filho, chega, pelo amor de Deus, vamos descansar. E aí eu puxo um gancho, que aí eu que vou puxar um gancho também, que a carga vai ser um grande problema. Metida, né? Carioca é meio abusada assim, né? Acha que manda, que manobra, não sei o quê. O podcast é teu. Joga a pergunta para eles. Pode jogar de volta para eles. Qualquer dia, então tá, mas aí você tem, né, um paciente que teve uma crise super aguda e ele tem uma competição importantíssima daqui a 3 dias. E não dá para a gente falar para ele assim, olha só, é só você descansar que a sua dor vai passar. Ou a história natural da dor lombar é de resolução completa até 6 semanas, a grande maioria, né? Ou, né? Então, todos esses discursos que a gente que na população em geral acaba tendo sendo mesmo preconizado, né? Mas a gente precisa que esse menino tenha o menor impacto possível numa competição daqui a 3 dias. Num teste que, às vezes, é uma seletiva de uma Olimpíada. Então, aí é que entra, né, a nossa maleta de ferramentas e que eu acho que no esporte a gente precisa ter um rol, qualquer fisioterapeuta que trabalha na área musculoesquelética tem que ter nessa maleta com um rol de variabilidade de ferramentas, e a gente no esporte não é diferente, mas a gente tem que ter muita criticidade para saber o que aplicar e quando aplicar. Então, num caso desse, a gente tem recursos como eletrotermo, fototerapia, para poder ajudar esse indivíduo a diminuir essa nocicepção, porque a gente sabe, né, que quando você diminui, muitas vezes, aquele sintoma de dor, aquela experiência horrorosa de dor, você até tem menos, né, contribuição muscular,
ele permite muito mais mobilidade, mais movimento, ele não desenvolve o medo horroroso daquilo ali. E muitas vezes, se você tiver, por exemplo, uma nocicepção importante ali por um excesso de carga muscular, então uma coisa bem química, tecidual mesmo, a gente consegue ajudar esse indivíduo desse quadro até a competição. E aí a gente vem com junto com essas técnicas, aquela mala da educação, para ele entender, ó, a gente diminuiu a sua dor, a gente diminuiu o seu sintoma. A ideia aqui foi tentar minimizar a sua crise para você ter um objetivo muito próximo, o que não significa que a partir dessa competição é vida normal, treinamento normal, como se nada tivesse acontecido, né? Então a gente vai precisar fazer uma estratégia, né, de exposição gradativa novamente. O que a gente está buscando aqui é apagar um incêndio para que você tenha um mínimo de prejuízo de sua performance nessa sua prova aí. Então, a gente tem que entender muito bem de recursos como o TENS, por exemplo, e estar atualizado, né, gente, no manejo do TENS, porque a gente sabe que tem muita gente que ainda, né, combate muito tipo de técnica da eletroanalgesia, porque não conhece os manejos atuais. A gente já sabe que para dor crônica também ela tem uma excelente repercussão, e para dor aguda também, né? Então, é muito importante o fisioterapeuta que vai trabalhar com dor no esporte também ter habilidades nesses recursos, somente apagar esses incêndios, né? Então, eu acho que também é um grande diferencial do fisioterapeuta que vai trabalhar com dor no atleta, entender muito bem os mecanismos, ou buscar entender muito bem os mecanismos e o que está sensibilizando mais aquele atleta ali, para a gente tentar ser muito assertivo e minimizar o impacto, para depois a gente reconstruir todo o processo de reabilitação daquela crise. Perfeito. Eu acho que é bacana, assim, juntando algumas outras peças, o Bruno estava tímido de comentar isso, a gente tem muita questão do trabalho de crenças, né? Porque a crença popular, ela acaba sendo transferida para a crença do atleta, no sentido da lombar fletida, o que, que gera mais estresse, menos estresse, né? Então, mesmo que o atleta realize esses movimentos, ele realiza com medo ou assumindo que ele sabe que vai machucar. Então, as questões Sim. culturais, movimento certo e errado, eles acabam entrando nesse lugar aonde ele é só um lugar, assim como a dor é normal que eu vou fazer um movimento anti-anatômico e isso está machucando o meu corpo. Então, ele meio que aceita por ele ser atleta e depois na aposentadoria Exato. dele ele precisa sofrer essas consequências, né? Mas a gente vai entendendo, e aí eu acho que um exemplo bacana de pensar assim, né? Primeiro, uma das coisas que eu sempre falo, né? A gente precisa ressignificar que mais estresse não significa mais lesão, acho que é o primeiro lugar, porque é nesse lugar exato que eu acho que é o principal de você não necessariamente precisar fazer uma intervenção de fortalecimento, flexibilidade, afins, porque provavelmente ele já tem essas propriedades para realizar o esporte dele. Só que naquele momento da dor lombar aguda ou de qualquer outra dor lombar, você precisa manejar esse entendimento sobre o corpo dele, porque senão aquele manejo do sintoma ele fica muito superficial ou exclusivo para aquela situação e depois ele volta a se movimentar com medo ou sem saber se aquilo é seguro ou não para o corpo dele, né? Tem alguns estudos em específico na dança, no balé e tudo mais, que eles fizeram análise de movimentos dentro do balé e aí tinha uma predominância de movimentos para flexão e da extensão lombar, e aí eles perguntavam quais movimentos que eles achavam mais perigosos, né? Tanto para a população de movimentos masculinos e movimentos femininos dentro da dança, né? E é engraçado que o resultado é sempre movimentos relacionados à extensão, seria mais lesivo para a coluna lombar. E aí você conseguir pensar que a pessoa faz extensão o dia inteiro, ou você ressignifica aquele movimento, né? Ou ele está o dia inteiro se movimentando com medo, né? Então, assim, é o lugar que a gente precisa estar Exato. constantemente trabalhando, principalmente quando o movimento já está normalizado, vamos pensar, ou a dor já está também normalizada. Então, eu acho que esse ciclo é importante, porque muitas vezes eu sinto que dentro da parte esportiva, às vezes é mais fácil, porque se eu tivesse que depender de ganhar a força dele para chegar no nível competitivo que ele tinha, aí sim o tratamento ele seria demorado. Mas não é esse lugar, o lugar Exato. é significar um movimento. Então, eu acho que é bacana a gente pensar nessas particularidades, porque
muita gente tem medo de trabalhar com o atleta por ele mesmo não entender o estresse e o impacto da atividade que o praticante faz, né? Um desconhecimento e uma ausência de familiaridade com a modalidade, e ele também se assusta, ele fala assim, nossa, esses movimentos são horríveis, né? Então, a crença do próprio fisioterapeuta nessa hora é o que barra e alimenta essas crenças limitantes, né? Então, mas no final acho que é importante até entender como que se isso faz parte da sua rotina também, Roberto, assim, dentro da Marinha, com a interação que você tem entre outros profissionais, esses movimentos ainda é muito ou você já conseguiu tirar essas crenças negativas ou limitantes aí nesse ambiente? Então, Foucault, isso é muito curioso, essa questão da crença, porque, veja, eu já estou lá, eu estou desde 2012, então vou estar fazendo 12 anos agora, no meio do ano, que eu estou na escola naval, né? Uhum, E o que mais a gente bate lá dentro da fisioterapia são crenças, e a gente já teve muita palestra sobre esse assunto, só que é cíclico, né? Cada ano vai uma turma embora e no ano seguinte entra mais uma turma, então a gente fica com essa troca. E muitas vezes a gente não tem o contato com o universo inteiro dos aspirantes para a gente poder fazer é, essa divulgação em massa. Então, sobre isso, eu tenho pego, por exemplo, a gente batendo em crença, muitos meninos que estão fazendo treino, né, de LPO, treino na modalidade mais treino de força, é, com o excesso, com aquele comportamento de excesso de extensão lombar, porque não pode deixar a lombar fletir. Então, atualmente é a maior crença que eu tenho observado lá. Então, o que eles normalmente fazem, né? O levantamento de peso, agacha, e aí não pode deixar a lombar dobrar de jeito nenhum, uhum, né? Porque senão, cair, você vai arrebentar a coluna. E exato. aí você pega meninos que já têm um excesso de experiência de extensão, Uhum, porque já é do indivíduo, ele já tem uma tendência a experimentar muito a extensão, né? Um menino que tende a ter mais um paravertebral mais ativado naturalmente já, enfim, ele vivencia muito mais uma extensão do que uma flexão lombar. E aí, na hora que ele vai fazer isso, com um input a mais de fora e mais uma carga gigante naquela coluna, naquele eixo, ele tem uma tendência a um excesso de extensão. Ele vai ter muito mais excesso. Então, será que, né, esse estresse excessivo de uma extensão lombar lá, de fato é benéfico e tem que ser para todo mundo? uhum, perfeito. Então, a gente até já tem um paper, né, que mostrou, que até do grupo, do Sullivan, que não mostraram vantagens mecânicas de você manter a extensão lombar durante o agachamento, até porque é obrigatório, é fisiológico, a gente precisa fazer uma retroversão pélvica para conseguir fazer um agachamento mais fundo por conta da morfologia do nosso acetábulo com o fêmur. Você Uhum, não consegue, se a pelve não rodar para trás, você não consegue fazer um agachamento profundo. uhum, E aí as pessoas vão brigando com essa anatomia, porque a pelve obviamente vai tender a levar a lombar para uma flexão e a pessoa fica brigando absurdamente com aquilo ali, com uma carga excessiva enorme. E esse estudo também mostrou que, mesmo que numa análise transversal ainda, não havia correlação entre o ângulo que as pessoas foram testadas faziam no agachamento, o ângulo da lombar, e relato de dor. Então, ou seja, as pessoas que permitiam a flexão lombar durante o agachamento não eram as pessoas que mais tinham relato de dor. uhum, Então, essa é uma crença do momento que a gente está tendo lá. Eu não sei se é por grande boom, né, do LPO e do CrossFit, e eles estão entendendo que para muitos é um trabalho de força muito interessante, mas essas pequenas crenças fazem a gente gerar comportamentos que não pode ser para todo mundo. É a uhum, mesma história, a gente voltando do core, né, que do fortalecimento, vai ter alguns indivíduos que vão precisar de um fortalecimento muscular global, inclusive
de tronco, então pessoas que estão iniciando na prática de atividade física, precisam melhorar o seu condicionamento global, né, como um todo, melhorar a capacidade para demanda, vai ter. Mas será que esse indivíduo vai ser igual àquele que chega para gente com aquele abdômen trincado, que é só pele e músculo, que você vê anatomicamente todos os gominhos? Cara, é muito forte. Uhum. Então, será que isso também vai ser para ele? E quebrar essas crenças lá, Foucault, é muito um papel de formiguinha. Porque quando a gente, no meu doutorado, a gente fez um qualitativo, que a gente também entrevistou os meninos para entender, na, na opinião deles, quais eram os fatores que aumentavam o risco deles se lesionarem. E os filhos de fisioterapia, que eu chamo, aqueles que já tinham passado por atendimento na fisioterapia, tinham um discurso completamente diferente do que aqueles que não tinham acesso. Então, isso é até uma coisa que a gente vai trazer para análise, para entender, né, como que isso foi mediado, né, por essa experiência anterior de já ter se lesionado, já ter recebido um atendimento. Então, essa crença acaba que é um trabalho de formiguinha, e eu acredito que a melhor forma da gente tentar modificar essas crenças é um trabalho massivo de divulgação, não tem outro, Foucault. E entender naquela sua população de que forma que essa informação vai ser entregue. Porque Uhum. lá no meu contexto, por exemplo, muitas vezes já foi sugerido que a gente fizesse palestras. Só que as palestras têm que ser no horário da tarde, porque no horário da manhã eles têm aula dentro de sala de aula. Um menino que está na faixa entre 18 e 22 anos, que tem uma rotina super pesada, após almoço, entrar num auditório escurinho, no ar-condicionado, gente, vocês acham que ele vai prestar atenção numa vírgula do que eu vou falar? Claro que não! Então, eu Ainda mais que tentei, não aí, vai cair na tentei prova, né? explicar isso muitas vezes. Exato, Bruno, exato, para eles é assim, ó, caraca, vai ter palestra de fisioterapia, vamos dormir meia hora. E aí a gente acaba tendo ferramentas do militarismo, que isso é engraçado. Um dia tem que filmar para vocês assistirem. A gente manda a plateia sentar e levantar várias vezes. Então a Uhum. gente vê que os alunos estão dormindo e muitas vezes assim, 600 alunos sentados assistindo a gente, 700 alunos. Aí a gente fala, auditório, levantai-vos. Aí todo mundo, levanta. Isso quando a gente não fala, auditório, 1, 2, aí todo mundo levanta, 3, 4. Quando a gente vê que está todo mundo dormindo, É. é o mecanismo que a gente faz. Então, ou Uhum. seja, essa informação vai ser efetiva sendo entregue dessa forma? Não vai. Uhum. Então, além de informação em massa, a gente tem que entender em qual é a população que a gente está inserida e qual vai ser a forma que a gente vai entregar essa informação. Então, hoje em dia, está todo mundo nas redes sociais e cabe nós, né, que temos alguma experiência no assunto e a gente tem um entendimento um pouco da ciência, do que está falando sobre o assunto, pulverizar cada vez mais. E aí eu faço minha meia-culpa, que eu não consigo dar conta, é o braço que fica prejudicado, são minhas redes sociais. E o trabalho corpo a corpo, Foucault. Então, Uhum. você estar presente junto com as equipes, né? Você ter aquela troca no momento que você está junto com os atletas e você ir desconstruindo isso, é a melhor forma da gente conseguir quebrar essas crenças que, de fato, interferem demais não só no surgimento, mas principalmente na duração dos sintomas deles. Muito É bom. que é difícil também, né? Porque a gente tem tantas crenças para conseguir quebrar, né? Eu fico pensando com É. o olhar da fisioterapia, né? Se a gente imaginar todo esse lance de ressignificação, né? Há 10 anos atrás, o que que a gente tinha que fazer? Ah, é ativar o core. Vamos fazer core para É. todo mundo, e todo mundo vivia em função disso, né? Você estava falando, a hora que você estava falando do caso do seu paciente com uma dor, que tinha uma prova dali 3 dias, né? Aí você falou, por exemplo, da utilização de eletro. E, nossa, a gente ficou muito tempo batendo na eletro. Então a gente também, né, olha, o Sim, nosso papel é muito amplo, né? Porque a gente tem que mostrar para o paciente, a gente tem que tentar ressignificar várias coisas para os pacientes e mesmo dentro da nossa área, a gente também precisa fazer
várias ressignificações e isso é muito constante, né, porque isso é a graça da ciência, na verdade, né. De tempos em tempos vem alguma coisa, que dá um tapa em todas as nossas crenças, e aí Isso. toca a gente falar de novo. Eu fiquei pensando muito nesse lance você estava dando exemplo da coluna também, né, de fletir a coluna, eh, poxa, que ponto que a gente achou que isso era o certo, né. E Uhum. aí dá a sensação de que tem algumas informações que a gente consegue massificar muito fácil. E aí depois para a gente voltar atrás e falar: "Não, gente, espera aí, Desmistificar. É, não é bem desmistificar, assim, não é bem pronto, já era. assim, para cada um É, pode ser diferente, uma olhar para individualidade". É muito difícil, né, então nosso papel é muito árduo mesmo, né, é complicado de É, eu vou é, até é, comentar, Bruno, eu acho que tem um papel também que é importante, eu acho que eu falo assim, tem um problema de algumas coisas que a gente já sabe que não está funcionando, e às vezes ainda continuar nesse mesmo pensamento, né? Então vamos pensar que o cara já está fazendo trabalho de core. E aí fala assim, cara, não, é porque precisa contrair mais ainda. Então fica aumentando essa é. É hipervigilância, porque tá pouco. porque agora não está estável, está É, microestável. E aí fica procurando uma microinstabilidade que é dita em diversas articulações. E eu sempre faço essa mesma piada, né? Eu falei, se estabilização funcionasse, a fusão lombar ia ser o melhor remédio para tudo, né? Porque exatamente. realmente a gente tem que pensar como que isso é levado para o paciente, porque a rigidez que se é criada, e pensando que a modalidade exige força, ele está lá preocupado em fazer mais força num lugar que nem é para ter estímulo, né? Então é um movimento de perna, um movimento de braço, um movimento de tronco, mas ele está tão preocupado em fazer um bracing que aquele brace está cada vez mais forte, gerando essa rigidez. Então, eu acho que o primeiro sinal, quando você vê aquele paravertebral, que nem o processo espinhoso, às vezes você consegue chegar, né? Eu já peguei muitas É, coisas assim, exato. assim, cara, eu Uhum. não consigo pôr minha mão aqui, porque é um paravertebral extremamente hipertrofiado, de certa forma, mas rígido, duro. Então, você não Exato. tem uma flexibilidade em si. E até para a gente continuar nessa questão e dar um pouquinho mais de estratégia para a galera, eu vou puxar o Rafa para falar um pouco de terapia de exposição dentro da parte esportiva, porque eu acho que ainda tem muita confusão, a gente fala com frequência aqui nos podcasts e no nosso conteúdo, mas essa diferença de graduação de carga e a terapia de exposição ela é muito diferente. E aí eu acho que nessa hora que a gente precisa desses resultados rápidos, a terapia de exposição ela acaba tendo grande parte, e até queria entender o que o Rafa poderia, né, falar pessoal, para poder auxiliar os fisioterapeutas que ainda não têm familiaridade com a terapia de exposição e pensando nas questões esportivas, né, Rafa? Eu acho que é uma ferramenta, né? A gente tem, acho que mais familiaridade hoje de aplicação dos conceitos da terapia de exposição na dor musculoesquelética como um todo, não relacionado ao esporte, necessariamente. E a terapia de exposição é uma terapia que foi desenvolvida ali pela psicologia para tratar fobias e questões de ansiedade, Uhum. aonde você tenta ali, através de principalmente o que é chamado de experimentos comportamentais, fazer a pessoa ter uma interação diferente com o que você quer que ela tenha uma interação diferente, né? Então, não basta, se ela tem medo de aranha, você apresentar a aranha para ela 10 vezes. Você tem que manipular o contexto para ela conseguir ter alguma interação diferente com a aranha, seja, né, ela não precisa gostar, é um animal peçonhento, é claro, nesse exemplo, mas para que ela consiga, né, não entrar com o mesmo padrão cognitivo, emocional e comportamental que ela normalmente tem ao entrar em contato com aquilo. E a terapia de exposição está sendo muito amplamente adotada, na verdade, para a dor musculoesquelética como um todo, por causa de o nosso entendimento atual do papel do medo no desenvolvimento de incapacidade. Então, o modelo de medo e evitação é o nosso melhor modelo para explicar o desenvolvimento de incapacidade relacionado com a dor, e o que ele traz para a gente é justamente isso, né? Quando a dor é percebida como algo altamente ameaçador, as pessoas acabam entrando numa cadeia de eventos para tentar controlar a dor e se proteger, que envolve ela começar a ter medo, ela desenvolver comportamento de proteção, e isso vai fazendo com que ela se sinta incapacitada, né, porque ela não consegue, às vezes, ou fazer a tarefa ou fazer da forma como ela entende que seja a melhor forma de se fazer, né. Então o medo da dor relacionado ao movimento, né, que a gente chama de cinesiofobia até erroneamente, né, cinesiofobia seria um medo irracional, né, de se movimentar,
e esses pacientes têm um medo super racional, né? Então, o paciente que acha que dobrar a coluna vai comprimir a medula dele e tenta se proteger ao dobrar a coluna, ele não tem uma fobia. Ele tem um medo muito racional. Faz sentido ele ter medo, pelo que ele entende que é a dor. E a ideia da terapia de exposição é justamente ajudar as pessoas a violar isso, essa expectativa, né, inadequada, na verdade, que ela tem, de que algo muito ameaçador vai acontecer se ela fizer aquele movimento. Então, assim, não tem evidências para o uso da terapia de exposição no esporte, mas, ao mesmo tempo, boa parte, talvez, do que a gente faça em termos de abordagem de movimento nesses atletas, então, tirando esses conceitos que a gente está trazendo, né, de quando a pessoa tem muita hipersensibilidade, na verdade, a gente está discutindo toda, né, essa reflexão nossa da dose, será que a gente é uma dose a mais, essa dose da física deveria estar sendo dada? Então, tirando esses contextos, talvez a terapia de exposição tenha uma aplicabilidade interessante quando você percebe que o paciente, né, o atleta, tem muitos comportamentos que você olha e fala, isso não faz sentido. Então, aquela pessoa que, por exemplo, ao fazer um agachamento, ela agacha até, mas se limita em carga ou usa uma estratégia de movimento que ela entende que é mais efetiva para proteger ela, isso nem necessariamente é consciente, mas ela faz, assim, com essas adaptações, você, por exemplo, ajudar ela a experienciar diferentes formas de fazer aquela tarefa de agachamento e fazer ela perceber as diferenças perceptuais mesmo, em termos de carga percebida, em termos do que gera mais sensação de contração, menos sensação de contração. E às vezes não é sobre não ter dor, às vezes é simplesmente você fazer ela perceber que aquele movimento que ela faz com um monte de bracing para se proteger, por exemplo, fazer sem aquilo às vezes não muda nada, mas é muito mais confortável, né? Ela sente às vezes a mesma dor, mas é muito mais confortável. É sobre ela entender que, poxa, se ela faz aquilo é porque ela entende que aquilo de fato, de alguma forma, protege ela de algo muito ruim. E aí você mostra para ela que aquele algo ruim talvez não vá acontecer através desses experimentos comportamentais. Então, eu acho que tem bastante aplicabilidade, a gente vai precisar com certeza trazer isso para pesquisa clínica de qualidade, né, para entender talvez para quem, acho que a pergunta mais importante talvez seja para quem, né? Então, dor lombar no esporte é super heterogêneo. Talvez vão ter uma série de pessoas onde a gente tem que olhar para a relação carga de Muito. vida, para hipersensibilidade do tecido, para fatores de estilo de vida, treino, mas vão ter com certeza pacientes que estão muito incapacitados, né? E estão incapacitados justamente porque eles estão se protegendo em excesso. E aí você tem esses fatores de medo, catastrofização, muito forte neles, né? E aí talvez a terapia de exposição possa ser um grande aliado. E, de novo, sem querer, o físio deve fazer, né? Ou sem querer ajudar esses pacientes ao tornar o movimento menos ameaçador, fazer o paciente fazer o movimento com supervisão do físio, quebrar o movimento em etapas que o paciente consegue fazer primeiro para depois evoluir colocando carga. Esses são princípios da terapia de exposição que a gente pode estar fazendo sem saber que é terapia de exposição, né? Mas que tem esse objetivo mesmo, assim, ajudar o paciente a tirar um pouco desses excessos de proteção que muitas vezes são o que deixa ele incapacitado ou se sentir incapacitado, né? Então, Uhum. eu tento dar uma abrangência É, geral, né? e eu só complementando, eu acho que é importante Eu até lembrar, né, tenho que dois super exemplos disso daí, que aí fala com o Foucault, mas eu tenho não, dois super exemplos que eu vou trazer depois. é só para complementar, porque eu acho que muito dessa conversa que a gente tem, né, parece muito que é uma coisa meio nublar, né, do tipo, a gente precisa falar pro cara e vai acontecer. E eu acho que quando a gente traz um pouco de alguns outros conceitos, é entender que muitas dessas coisas são implícitas, e elas não são explícitas para o paciente, e conseguir acessar isso exige uma dificuldade, né? Ele não tem consciência que está acontecendo, né? Exato. Então, quando a gente pensa que é só falar para o paciente fazer e que vai estar tudo bem e agora ele não tem mais medo do movimento, a gente fica num lugar muito superficial dessas intervenções. E a ausência de estudo dentro do lugar, da esportiva em si, fica um pouco do cara, não, eu encorajo ele, eu fico lá falando para ele dobrar, 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 e também assim, fica num lugar muito motivacional do grito, né? Então, assim, não é um lugar que ele está realmente educando, acessando, todos os possíveis vieses implícitos e explícitos, né? Então, eu acho que é sempre importante ressaltar o que a gente já sabe no mundo da dor, da musculoesquelética geral, mais estudada, e trazer para a parte esportiva, porque muitas coisas podem ser transferidas, mas precisam ser adaptadas, só que a gente ainda não sabe, né? Como o Rafa falou, pela ausência de estudos, acaba ficando num lugar sensível. Mas, por favor, Rô, pode ficar à vontade. Então, ó, que uma
das coisas que eu percebo que as pessoas às vezes escutam a gente falando dessa parte conceitual e tem dificuldade de entender na prática como é que isso se desenvolve, né? Então, eu tive um exemplo muito bom que eu sempre trago das minhas aulas de dor lombar também sobre esse comportamento do medo e da evitação e da antecipação de dor, né, Rafa, que acaba trazendo Uhum. esse comportamento. Então, a gente teve um caso muito clássico que foi muito curioso para mim lá, que a gente já teve um colega de profissão que ele tinha, né, uma das ferramentas que ele mais utilizava era a manipulação articular, e ele tinha esse conceito, né, do ilíaco rodado, nananã. E aí chegou lá um atleta do judô, ele avaliou com uma dor lateral, né, na lombar mais lateralizada, e ele avaliou e falou: olha, o problema é que seu ilíaco está rodado. Então você fez alguma coisa que o seu ilíaco rodou. E daí fez uma manipulação, o atleta sentiu o alívio, que a gente já sabe, hoje em dia é importante deixar aqui claro, né, que existem inúmeros mecanismos neurofisiológicos que ajudam nessa resposta e que são responsáveis por essa resposta da manipulação, e que muito mais do que o efeito biomecânico, né, local, o fato é que ele melhorou. E aí ele saiu de lá com essa informação, e ele tinha muito claro o momento do surgimento da dor, que tinha sido um golpe no qual o indivíduo estava em cima dele, e na hora que ele foi fazer uma ponte, foi rodar na ponte com o indivíduo em cima dele, ele sentiu aquela dor. Então, na cabeça dele, fez muito sentido que naquele movimento ele rodou o osso dele. E que rodou o osso dele e a dor apareceu. O que aconteceu? Mais uns 2 ou 3 dias seguidos, gente, ele ia na fisioterapia: doutora, o doutor fulano tá aí porque meu osso saiu do lugar de novo. Eu falei: mas o que aconteceu, meu filho? Não, porque eu estava fazendo golpe e no mesmo golpe, doutora, eu entrei no golpe, quando eu fui subir assim, saiu do lugar. Eu senti saindo do lugar. Aí eu vim aqui para botar no lugar de novo. E aí, não era meu paciente, falei: não, aqui vai dar, né? Aconteceu, beleza, ele atendeu de novo, e aí o físio entrou de férias, e aí, por acaso, na outra crise que o menino teve, no mesmo movimento. Doutor, eu juro que eu tentei não fazer esse movimento, eu estava sem dor, mas quando eu botei o pé no chão, assim, ó, que eu falei: vou virar, eu já, vou sentir, tenho certeza que eu vou sentir. E aí, na hora que eu virei, pum, mesma coisa, rodei meu ilíaco de novo e vim aqui para a senhora colocar no meu lugar. Vejam o ciclo vicioso que esse menino ia ficar toda vez que ele fizesse esse golpe, e o quanto que ele já não devia estar antecipando esse surgimento, esse sintoma de dor, quando ele ia se expor naquele movimento que, para ele, fazia muito sentido que ele ia rodar de novo aquele osso dele. Uhum. Então, eu tive um trabalho grande de desmamar ele desse comportamento, e acredito, Rafa, que empiricamente, isso já tem alguns anos, a gente acaba aplicando a terapia de exposição, né? Então, fui fazendo de forma bilateral a ponte, vamos aqui fazer a ponte de forma bilateral, você sentiu alguma coisa e tal, não sei o quê, não, beleza. Aí, vamos aqui, trabalhinho de mobilidade, vamos aqui fazer um ponte com carga bilateral. Aí ele fez, não sentiu dor. Aí no outro dia eu falei: por enquanto a gente vai fazer só isso, vamos fazer os outros exercícios aqui que não vai rodar o seu osso, e não sei o que, aí, aos pouquinhos. Eu falei: e esse osso é muito duro, pega aqui em alguém, tenta rodar, você acha que a gente roda fácil isso? Você acha que isso a gente dá para rodar? E aí a pessoa começa a falar assim: pô, o negócio é bem esquisito mesmo, né? Então, mas por que melhorou? Né? Aí você tem que dar mais uma outra educação. Então, uma série de sintomas que possam ter gerado isso aí e tudo, mas o seu comportamento de você tentar proteger essa região na hora que você entra no golpe pode ajudar você a ter esse sintoma. Então, você tem que ficar, né? E aí ele me deu um tralinho. Então, foi muito marcante a gente juntando, né, esses conceitos que a gente discutiu agora, da crença que a gente acaba inserindo no paciente, né, e o quanto que ele acaba evitando isso e pode gerar processo de antecipação de dor, o quanto que a gente pode trazer de prejuízo para esse paciente. E é só fazendo uma exposição, uma terapia mesmo de exposição, que não é exposição de carga, né, Rafa? É que a gente vai conseguir
desmontar esse esquema. E uma outra também clássica é do próprio corredor, né, Foucault? Uhum. Quantos corredores a gente escuta que foi orientado que ele tinha que correr com o abdômen contraído por conta da estabilidade? Uhum. Então, primeiro que dor lombar no corredor tem uma prevalência baixíssima. A gente já tem revisões sistemáticas mostrando, né, uma prevalência muito baixinha. E já vem com aquela, né, crença, não, porque eu tenho uma protusão discal, e aí, por conta disso, me falaram que eu não posso correr, mas eu fui teimoso, mas eu corro o tempo todo com o abdômen contraído. E aí eu sinto dor, só que quanto mais eu contraio esse abdômen durante a corrida, mais dor eu estou sentindo. Uhum. E aí é um mecanismo meio óbvio, né? A própria corrida, o que a gente precisa é dissipar toda aquela carga cinética que a gente está tendo de movimento. Quanto maior rígido o bloco, menor dissipação de carga a gente vai ter, não é isso? Uhum. Então, você conseguir uma demonstração que eu uso muito com esses pacientes é aquela demonstração de Ney, né, Mesiar, meu grande pai, que eu vou sempre referenciar ele, que ele fala muito daquele movimento do punho, né, de aperta bem seu punho, contrai tudo e aí mexe. É mais fácil do que se você deixar, né? Qual é o movimento que você tem mais, né, mobilidade? E na corrida, você corre, o seu braço vai, isso é uma coisa também que eu uso para todo mundo. Seu braço vai junto com a sua perna, mesmo braço, a mesma perna para frente? Alguém corre assim? Aí as pessoas param para pensar e fazem o movimento, né? Não, minha perna vai no sentido oposto do meu braço. Para isso, você precisa mexer o tronco, você concorda? Sim. E aí você tá todo bloquinho igual o cimento, você acha que isso é o natural? Se você naturalmente já faz esse movimento, né, de ter, e aí você vai se contrai todo, fica quase sem respirar, sem estabilizar, mas você foi feito para dissociar. Então, será que está mais ajudando ou está atrapalhando? E aí eu acabo tendo que fazer saltos unipodais, devagarzinho, com esse tronco mais relaxado, com ele dentro da fisioterapia, para ele entender que aquilo ali é mais confortável, que não está aumentando a dor dele. Depois a gente coloca aquilo gradativamente numa cama elástica, faça um volume pequeno na esteira para ele entender que ela não vai trazer pressão. Acho que foi só 2 exemplos muito práticos que eu já peguei aí na prática clínica com dor lombar, para a gente poder exemplificar essa coisa do processo aí do medo de evitação, né, e da antecipação de dor. Muito bom, muito bom. Robertinho, infelizmente a gente precisa encerrar esse episódio, são os momentos finais Já aí. falamos Se deixar, demais. se deixar, tem um exemplo ainda, muito, mas eu acho que a ideia é despertar um pouquinho desse interesse e quebrar algumas crenças, alguns mitos em relação à dor lombar no atleta, mas acho que em especial quebrar a crença de nós fisioterapeutas, né? Para a gente conseguir expandir e até como um call to action aí para os fisioterapeutas estudarem um pouco mais todo esse sentido e essas particularidades que a gente conversou, né? Então, acho que são aqueles episódios realmente para cutucar e refletir, para a gente conseguir expandir um pouco algumas coisas que a gente já sabe, já tem colocado em prática, né? Mas falta ainda literatura aí para várias situações como essas. Mas sensacional. Robertinha, fica à vontade, mensagens finais aí da tua parte. Eu gostaria de deixar como mensagem, né, desse podcast sobre dor lombar no esporte é que, de fato, o atleta ele vai normalmente ter um componente mais nociceptivo mesmo. A gente precisa entender aquele comportamento de dor individualizado em cada modalidade e dentro da mesma modalidade entender onde que aquele movimento está surgindo, né? Porque a gente, às vezes, dentro de uma mesma modalidade, tem comportamentos completamente diferentes, né? Num outro papo eu trago aí um exemplo do vôlei, que também é muito interessante, mas que a gente tenha uma análise individual do comportamento dos movimentos fisiológicos daquele atleta, de como que está todo o histórico dele de treinamento, a carga que ele tem sido exposto ao longo do tempo, faça um timeline de tudo que ele vem feito de atividade física e de treinamento para a gente entender o comportamento, fatores psicossociais como ansiedade aumentada,
picos de estresse, né, sinais e sintomas de depressão, estilo de vida que a gente diz que é a privação de sono, né, que muitos deles às vezes apresentam naquele surgimento da dor, e entender que a gente tem que apagar o incêndio, sim. Então, muitas vezes no atleta a gente precisa ser mais assertivo no combate daquele sintoma, não dá para a gente esperar muito tempo para que essa dor venha responder, mas que a gente venha carreado, junto com essas intervenções das nossas ferramentas, de muita educação, muita crença e muita orientação para automanejo, autogerenciamento. Espero que tenha sido ali, né, um papo produtivo. E eu estou à disposição, gente, para qualquer dúvida sobre esse assunto. É só me procurar nas redes sociais e demora um pouco a responder, mas a gente vai trocando aí. Obrigada pela oportunidade, viu, meninos? Foi sensacional. Robertinha, obrigado pelo Ele tempo. fica sempre como prioridade na lista. Sempre a estratégia de pinar a pessoa é importante. Mas muito bom. Robertinha, obrigado pelo tempo. Isso. Rafa, obrigado pelo tempo. Bruninho também. Prazer, gente. Vai lá cuidar do João e da Nina, né? O João daqui a pouco deve estar aí também, dando os seus pareceres. Sempre bom estar aqui com vocês, aprendo muito, de verdade. Muito bom. Vamos deixar o contato da Roberta aqui para quem quiser saber um pouco mais do trabalho dela na Marinha, porque sempre é um lugar que gera muita curiosidade, ou continuar essa conversa, pode falar com a gente, pode falar com ela, que com certeza terá resposta em algum momento, mas ela virá. Lembrando que tem um episódio, né? O último episódio que ela participou aqui foi justamente sobre fisioterapia na Marinha. Exato. A gente dá uma Exato. aprofundada nessa discussão, né? Enfim, de tudo. Processo seletivo, como que é, realidade. Então, também, quem quiser aprofundar no assunto, tem um outro episódio aí para escutar. Exato. Então, a gente fica por aqui, pessoal. Um grande abraço para vocês. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, mandar para todo mundo, para a gente conseguir difundir mais essas informações. Um grande abraço para todo mundo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.